A Igreja de Jesus Cristo está correndo perigo. Você concorda com isso? Será que existe uma ameaça muito séria que se aproxima do rebanho de Deus, do povo de Deus, povo que Ele comprou com o seu próprio sangue? Se existe uma ameaça, será que ela se trata das eleições presidenciais, a campanha eleitoral entre Bolsonaro e Lula e os evangélicos se dividindo entre esquerda e direita? Será que a ameaça é alguma perseguição que está por vir contra a igreja, colocá-los na cadeia, matá-los? Será que a ameaça é a volta do coronavírus, a pandemia e a gente não poder mais se reunir de novo para cultuar o Senhor? Será que a ameaça são as redes sociais, a internet, as séries e filmes que nós estamos assistindo? Veja, o apóstolo Paulo alertou a igreja de Éfeso, os pastores da igreja de Éfeso a respeito de um perigo muito sério. Ele diz em Atos capítulo 20, versículo 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo faz uma comparação muito agressiva. Lobos ferozes atacando, destruindo ovelhas indefesas de um rebanho. É uma comparação forte, é proposital, enfatiza uma grave ameaça. Algo que causa um estrago enorme. Versículo 30, Paulo acrescenta dizendo, e dentre vocês mesmos se levantarão homens. A ideia é de gente se levantando dentro da igreja, se levantando contra ela para causar esse estrago. Que perigo é esse? De que perigo Paulo está falando? Versículo 30 ele continua dizendo assim, homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Essa é a maior ameaça contra a igreja, sempre foi e sempre será. A deformação ou a distorção da verdade. Discípulos de Jesus Cristo sendo arrastados, como diz aqui, para ensinos distorcidos, desviados dos propósitos, arrancados dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, dos caminhos de Deus. Ensinos que parecem bonitos, que são atraentes, mas são mentirosos e que corrompem os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Sabe, desde a época de Éfeso até os nossos dias, falsos mestres enviados pelo diabo de fora e muitas vezes de dentro da própria igreja estão o tempo todo distorcendo a verdade da palavra para atender seus próprios desejos malignos, arrancando ovelhas do pasto saudável, das águas correntes que nutrem, para matar as ovelhas de fome e oferecer a elas um outro alimento estragado. Então veja, o ensino adulterado, distorcido, ou o ensino insuficiente, ou o ensino inexistente da palavra, são as maiores ameaças contra a Igreja de Jesus Cristo. Você concorda com isso? A grande pergunta que nós levantamos aqui é: qual é a solução? O que vai manter a igreja segura? O que vai proteger a igreja dessa grave ameaça? Paulo deu a resposta aos pastores da igreja de Éfeso. Ele não deixou o problema sem solução. No versículo 32 ele diz assim, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. O apóstolo deixou muito claro aqui, é o ensino da palavra. Eu entrego vocês a Deus e a palavra, porque é a palavra que vai fazer a diferença. O ensino fiel da Bíblia, o ensino regular e consistente das Sagradas Escrituras é que protege a igreja deste grande mal e deste grande perigo. Sabe por quê? Porque as Escrituras Sagradas, o que elas são? O registro das verdades de Deus a respeito de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Essas verdades que nós devemos entender e crer e que devemos seguir, elas são para nós a fonte da nossa saúde espiritual, do nosso crescimento espiritual e a nossa proteção, defesa contra ensinos distorcidos que desencaminham os crentes daquilo que Deus tem para a vida deles.
A Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte a ele como pastor, líder dessa igreja de Éfeso. Ele disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para que haja saúde na nossa vida, para que haja vitalidade, fruto para a glória de Deus, nós precisamos da palavra inspirada de Deus, nos ensinando, nos repreendendo e nos corrigindo e nos educando no caminho da justiça. E Paulo deixou muito claro aqui que cabe aos bispos, o termo que ele usa aqui em Atos, e que nós entendemos aqui no Brasil como pastores ou presbíteros, cabe aos pastores a responsabilidade de cuidar e proteger a sua comunidade e suas congregações, prevenindo o rebanho ou remediando o rebanho contra ensinos falsos de falsos mestres. Os verdadeiros pastores, quem são? São aqueles homens familiarizados com as Escrituras. O pastor de verdade é alguém que é um mestre na palavra e alguém que tem a capacidade de ensinar a palavra, usar a palavra, ministrar a palavra para o seu povo, seja no púlpito, seja numa aula, seja no aconselhamento, seja na visitação. O apóstolo Paulo diz no versículo 28, olha que interessante: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja que responsabilidade que os pastores de uma igreja possuem. O que é que protege o povo de Deus? O que é que fortalece o povo de Deus? O que é que os líderes, os pastores vão usar para fazer isso, para manter a igreja saudável, para cuidar do rebanho? É a palavra pregada de forma fiel, corajosa, sincera e sábia. O apóstolo Paulo apresenta a si mesmo como referência e exemplo para esse ministério. Veja que no versículo 27 ele já tinha dito para aqueles pastores: eu mesmo não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus, todo o desígnio, todo o plano de Deus. Paulo disse: a minha prioridade como apóstolo pregador sempre foi anunciar o plano de Deus e o propósito de Deus para a salvação de todo homem, anunciar tudo em toda a plenitude. E ele sempre condenou com veemência aqueles que adulteram, aqueles que modificam, aqueles que corrompem o ensino da verdade da Escritura. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo alerta para esse perigo. Ele diz assim: pois virá o tempo, e aquilo era imediato, veio já naqueles tempos, naqueles dias, e esse tempo permanece até hoje. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aqui o apóstolo Paulo fala do perigo do abandono e do desprezo pelas verdades, pela sã doutrina, é o que ele chama aqui. Existem velhos, falsos ensinos que são muito atuais e que estão dentro da igreja evangélica brasileira, e eu vou citar alguns. Esses ensinos falsos que não são da Bíblia estão arrastando discípulos para caminhos errados, arrastando-os, tirando-os do caminho de Jesus Cristo, estão destruindo o rebanho. Por exemplo, relativismo moral dentro das igrejas. As igrejas aceitando o sexo, a prática do sexo fora do relacionamento conjugal. As igrejas aceitando, empregando o divórcio, caminhando com o mundo na aceitação da prática homossexual. Dentro das igrejas nós vemos também misticismo escandaloso, absurdo. Igrejas fazendo experiências totalmente manipuláveis de culto para as pessoas sentirem e terem experiências místicas. As pessoas vão indo às igrejas para ali ouvirem pessoas que falam de maneira comovente, com a música de fundo, e as pessoas buscando essas experiências ao invés de lutarem para ter o verdadeiro fruto do Espírito de uma vida íntegra no seu dia a dia.
eu soube de uma prática mística, entre tantas que existem, é que uma igreja fez num retiro de carnaval. Ela alugou um espaço que não era dela, ela alugou. E ali ela fez um culto em que deveria ungir com óleo as paredes do salão do culto. E ela fez aquilo, ungiu, jogou óleo nas paredes, fez os seus rituais e foi embora. E deixou o prejuízo para o proprietário do acampamento ter que corrigir aquelas paredes ungidas com óleo. Práticas místicas estão dentro da igreja. Legalismo está dentro da igreja, proibições inventadas por homens e mais, como exigências para as pessoas serem salvas. Então, igrejas ensinando que você tem que guardar o sábado, que você tem que praticar o sexo só para reprodução, não para prazer, que você não pode assistir televisão, que você tem que seguir certas regras de roupa, você tem que usar essa roupa aqui de crente. Os desigrejados estão também se multiplicando pelo mundo afora, inclusive no Brasil, um número enorme. Pessoas aceitando o ensino que não está na Bíblia, um ensino que diz assim: eu sou a igreja, então eu não preciso me dirigir a uma igreja local. Eu adoro na minha casa, eu leio a Bíblia, eu louvo a Deus sozinho, com a minha família. Eu não preciso prestar contas a uma igreja, ter um pastor para me pastorear, uma comunidade de pessoas para congregar semanalmente. Os desigrejados, o ensino falso que se espalhou pelo Brasil. Temos também no meio cristão, de maneira muito forte, a presença do conceito da autoajuda e da proposta do coaching. Então, palestrantes se multiplicam dentro das igrejas, nos canais do YouTube, se dizendo cristãos, evangélicos, usando este livro aqui, a Bíblia, e falando para você parar de se autossabotar, para você valorizar todo o potencial que você tem dentro de você e trazendo uma mensagem positivista de autoajuda, autoimagem, autoestima, sendo que a Bíblia diz muito claramente que nós estamos corrompidos pelo pecado e que a ajuda que nós precisamos não está dentro de nós, ela vem do alto e entra dentro de nós através do Espírito Santo. Dentro da igreja, a corrupção e a destruição da teologia da prosperidade também é marcante. Igrejas propondo uma vida cristã que se resume ao seguinte: busque a solução dos seus problemas terrenos e materiais. Vem aqui na nossa igreja para você ter equilíbrio financeiro, sucesso financeiro. Vem aqui na igreja para você obter a cura que você precisa, o milagre que você precisa para você melhorar de vida. Uma mensagem totalmente corrompida do Evangelho. Outra distorção que está dentro das igrejas é a ideia da salvação terrena e do evangelho social. Pessoas propondo, igrejas vivendo isso. O evangelho não é a salvação da sua alma, não é o perdão dos seus pecados perante Deus e a busca da vida eterna. Não, a igreja tem que buscar justiça social. O papel da igreja é resolver o problema da fome, da pobreza, erradicar a pobreza, lutar pelos que são desprezados na sociedade. Nada contra a igreja fazer isso, mas não é essa a missão da igreja de Jesus Cristo. A teoria, a falsa doutrina da quebra de maldição, basicamente atribui aos demônios, aos seres espirituais, tudo o que tem de mal e de errado. E essas igrejas propõem a solução através de campanhas de libertação, cultos de libertação. Tem demônio disso, daquilo outro que precisa ser expulso da vida das pessoas. E basicamente isso é o cristianismo para muita gente. Enganoso, mentiroso. A teoria da salvação instantânea. Então, igrejas que propõem encontros místicos, um acampamento, uma noite de poder, em que ali você vai encontrar cura, ali você vai encontrar libertação, numa noite, num fim de semana. Numa ação mágica do Espírito Santo, que nem o Espírito Santo mesmo propõe isso e oferece isso. Enfim, uma porção de enganos e mentiras. E por onde tudo isso entra? Entra quando a igreja troca o que ela tem de mais caro e precioso, que é o ensino e a pregação da palavra. Ela troca isso por culto de milagre e poder. Ela troca isso por busca de manifestações extraordinárias, por buscar revelações de Deus para a vida das pessoas.
Quando a igreja para de pregar a palavra e começa a fazer campanha de prosperidade, começa a atrair as pessoas através de apresentações de bandas musicais, testemunhos interessantes. Nós temos até stand-up gospel, pastores engraçados que estão trazendo a mensagem para atrair pessoas. Igrejas fazendo atrações mesmo, teatrais e musicais. Uma palavra meramente motivacional, mensagem de autoajuda. Quando a igreja troca o ensino da palavra de Deus também por rituais, por veneração de santos, essas coisas todas não protegem o rebanho de Deus contra os ataques do inimigo. Pelo contrário, são portas de entrada para todo tipo de engano. Diante desse alerta de Paulo, diante desse perigo iminente, da igreja ser destruída, do crente ser destruído por lobos vorazes que vão trazer um ensino que vai atrair discípulos e enganar discípulos, eu queria propor alguns usos práticos para a sua vida. Em primeiro lugar, você tem a responsabilidade primeira e imediata de alimentar-se adequadamente da palavra de Deus. Você, com urgência, precisa se tornar um crente comprometido com as Escrituras, que tem o seu tempo diário de leitura e de estudo, memorização das Escrituras. Você precisa ser um crente que se alimenta de maneira saudável da Bíblia Sagrada. Você não pode se alimentar da postagem de um versículo bíblico no Instagram, num aplicativo de Bíblia ou no Facebook. Você precisa abrir a sua Bíblia diariamente, ler em oração, com lágrimas, estudando, memorizando. Você precisa ser o crente responsável por si mesmo, pela sua família, se você tiver, de estar numa igreja onde você ouve a pregação fiel da palavra, semanalmente, sem negociar isso. Você precisa ser um crente que é fiel na participação da escola bíblica. Dá um jeito, prioriza isso, de um grupo de estudo bíblico, alguém que se envolve com o ensino da palavra de Deus na sua igreja. Segundo lugar, você precisa participar de uma igreja que dê prioridade para a exposição da palavra. Fique atento, preste atenção, tenha certeza de que você está numa igreja que dá importância às Escrituras. E se você vê na sua igreja a valorização maior de outras práticas, por mais bonitas que sejam, mas se sua igreja dá mais importância para outras práticas no lugar da pregação fiel da palavra, fique alerta, tome cuidado. Se sua igreja dá mais importância para um trabalho de assistência social, para veneração de santos, para rituais, para mensagens de autoajuda, se sua igreja dá mais importância para libertações, experiências místicas, tome cuidado. Não se contente com o fato do seu pastor, do seu líder, abrir a Bíblia e pregar todos os domingos. Tenha certeza de que o seu pastor, o seu líder, está pregando expositivamente, está expondo as Escrituras. E se você perceber que sua igreja não é uma igreja que dá importância maior para o ensino da palavra, você vai ter que fazer uma de duas coisas. Primeiro, você poderá buscar uma mudança na sua igreja. Você deverá buscar seu pastor, seu líder e propor que a igreja sua se torne centrada na pregação da palavra. Você terá que falar sobre isso, orar por isso e buscar esse direcionamento com muita paciência, vai dar muito trabalho. Ou você vai ter que sair da sua igreja e procurar uma outra igreja que seja fiel às Escrituras. Veja, certifique-se que você esteja numa igreja que prioriza o ensino das Escrituras. Terceiro lugar, incentive a cultura de valorização da Bíblia. Seja um influenciador de outros nesse sentido. A gente vive num meio cristão que existe uma parafernália de coisas propostas para todo mundo, coisas bonitinhas, coisas legais para as pessoas buscarem. Comece a conversar sobre isso com as pessoas. Ei, você está buscando uma igreja que prioriza o ensino fiel da palavra? Você tem lido as Escrituras todos os dias? O seu pastor se baseia na Bíblia para ensinar? Comece a cultivar isso e busquemos que nossas igrejas tenham essa visão. E em quarto lugar,
essa palavra pode significar que você hoje precisa começar a orar junto comigo pelos pastores e líderes das nossas igrejas no Brasil e no mundo, para que sejam homens fiéis ao ensino da palavra. Vamos começar a orar pelos nossos pastores, para que não se percam atrás de outras coisas, outras práticas, outras ideias, outras teorias sofisticadas que vão trazer sucesso para a igreja, para que não abandonem a pregação da palavra. Que tenham eles, essa tem que ser a nossa oração, a capacidade de pregar com fidelidade e com sabedoria, sem se desviar para caminhos fáceis. Eu quero terminar com esse desafio e esse apelo, que sejamos sempre preparados contra a ameaça constante de ensinos falsos, enganosos, destrutivos, que destroem crentes e destroem igrejas. Estejamos preparados buscando, com esforço e empenho, a única coisa que pode nos proteger, que é o ensino fiel e regular da Bíblia Sagrada. E que as nossas igrejas sejam lideradas por homens de Deus que estejam comprometidos com a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por mim, por você, pelas nossas igrejas nesse momento. Convido você a orar comigo, vamos falar com o Senhor. Deus, sabemos que o perigo ronda a tua igreja o tempo todo, o perigo do ensino falso que vem de fora e muitas vezes o ensino errado que vem de pessoas de dentro das nossas próprias igrejas. Senhor, que nós abracemos o único antídoto, a única proteção segura, que é a prioridade, a primazia da tua palavra. Nossas igrejas sejam igrejas focadas nisso, centradas nas Escrituras, e que nós sejamos pessoas, acima de tudo, comprometidas com o estudo, com a leitura, com a memorização e com a prática da Bíblia Sagrada. Que assim estejamos protegidos contra esse mundaréu de mentiras e enganos que nos rodeiam. É a nossa oração, invocando a ajuda do Espírito Santo de Deus por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito do hino Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, um hino que faz parte do ensino doutrinário da época da Reforma Protestante, que permanece conosco até os nossos dias. Uma parte desse hino diz que a palavra ficará. No meio de tantos perigos que nos rodeiam, a palavra de Deus ficará. Nós sabemos com certeza. E o hino diz assim: ela nos ajudará com armas de defesa. Essa é a nossa defesa. Gaste um tempinho ouvindo esse hino, no final desse vídeo, enriquecendo a sua fé e orando também para que a palavra de Deus nos proteja do maligno. Que Deus te abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
e nos dará seu reino.